Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, mais um vídeo a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando a respeito da lição de número 11. Nós já chegamos na lição de número 11. Depois temos mais duas lições e assim então terminará o terceiro trimestre do ano de 2024. Nessa revista Lições Bíblicas, temos por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Se você não viu os outros vídeos, os vídeos anteriores, as lições anteriores, então volte aí uns vídeos atrás e assista. Vai ser bastante bom para o seu conhecimento também, que algumas aplicações e algumas coisas que o comentarista, ou tudo, a maioria das coisas que o comentarista colocou nessa revista, essa revista está muito boa para o nosso conhecimento. Isso aqui é bom para o nosso crescimento, aqueles que gostam de dar aula, aqueles que gostam de ministrar a palavra do Senhor, ou então aprender também para ficar para si, não pregar, aquele que não é acostumado a pregar também precisa conhecer mais das Escrituras Sagradas. E essas lições é bom para o nosso conhecimento. Bem, a lição de número 11 tem por título A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Essa lição está inserida no final do capítulo 5 do livro de Esté e no início, ou melhor, no capítulo 6. No final do capítulo 5 e também no capítulo 6 do livro de Esté. Partindo para o nosso texto áureo diz: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Esté capítulo 6, versículo 11. Após Amã tentar acabar com a vida e com o povo de Mardoqueu, por total providência divina, a situação se inverte. Se você não viu a lição anterior, nós já comentamos e falamos do plano que Amã tinha para destruir Mardoqueu e também para destruir o seu povo, tendo em vista que Amã, ele vem do povo amalequita, um povo que já é inimigo do povo de Deus, ou inimigo de Israel, há longos e muitos anos. Já eram inimigos, e Amã veio então dessa linhagem, e Mardoqueu era judeu, linhagem oposta. Então Mardoqueu era um do povo de Deus. Então Amã, ele quis planear a morte de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava e não se prostrava diante dele. Mardoqueu era o único que não se prostrava e não se curvava diante de Amã. O rei Assuero deu uma ordem para que todos fizessem isso, mas Mardoqueu não fazia. Então chegou ao ouvido de Amã, e Amã então ele ficou furioso com Mardoqueu, e depois ainda ficou sabendo que Mardoqueu era do povo judeu. Piorou mais ainda, ele ficou com ódio e quis a morte tanto de Mardoqueu quanto do seu povo. Ele já tinha feito um decreto e o rei assinou embaixo no decreto que Amã fez para destruição do povo judeu, para destruição do povo de Mardoqueu. Então, o texto áureo vai dizer para nós, nessa lição, que Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Aqui já está falando da lição lá na frente. Nós vamos percorrer essa lição e vamos ver o porquê desse escrito de Esté, capítulo 6, versículo 11, a qual está o nosso texto áureo. Mas nós já podemos aprender aqui que Deus, ele sabe honrar, ele sabe como honrar o homem. É claro que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor, seja dada ao nosso Salvador, o nosso Jesus e ao nosso Deus, mas Deus, ele também sabe honrar o homem, e isso que Deus faz com Mardoqueu, por ele ser um homem confiante, temente, justo, reto, íntegro, ser aquele homem também
que cuidou tão bem da sua prima Esté, ensinando a ela como ser cristão de verdade. Então, o texto áureo já mostra algumas coisinhas para nós. Após Amã tentar acabar com a vida e com o povo de Mardoqueu, por total providência divina, a situação se inverte. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui como que Deus ele trata, como que Deus ele é tão justo e tão detalhista em fazer as coisas acontecerem da forma que ele acha que tem que ser, e Deus ele trabalha da forma que ele quer. Mas dentro de um curto tempo, Deus ele consegue fazer uma situação que nós, como seres humanos, não conseguimos reverter a situação, e Deus ele consegue reverter a situação desde que esteja na sua vontade, no seu querer. Deus ele faz isso também por nós. Nós podemos colocar também doenças, por exemplo, que o povo de Deus sofre e que o médico diz, olha, não vai passar de um mês de vida, não vai passar mais de 15 dias de vida, e em tão pouco tempo Deus ele consegue reverter a situação caso ele queira. Foi o que aconteceu na vida aqui do povo judeu, quando Amã ele já decreta e o rei Assuero assina embaixo o decreto de Amã para a destruição do povo. Mas em pouquíssimo tempo Deus usa a vida de Mardoqueu e usa a vida de Esté para reverter a situação. E na vida de Mardoqueu não foi diferente, porque na vida de Mardoqueu o Amã queria destruir a vida dele, queria matar Mardoqueu, e o que aconteceu foi que a situação se inverteu, porque Deus achou graça na vida de Mardoqueu fazer isso, e Deus ele fez, e ele continua fazendo também nos dias de hoje. Vamos para a verdade prática da nossa lição, que diz: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Olha que lindo a verdade prática diz para nós. Deus abate e exalta quem ele quer. Isso aí é fato. Deus ele faz o que ele quer na hora que ele quer e com quem ele bem entende. E aqui ainda continua dizendo: se formos humilhados, devemos glorificar a Deus. E se nós formos exaltados, a glória continua sendo dele, ou seja, em tudo dai graças e glória ao nosso Senhor. Deus ele é soberano e é todo poderoso. Nós devemos em todos os momentos esperar e confiar nele. Ele é soberano, ele abate, ele exalta, ele faz o que ele bem entende. O que nós precisamos fazer é confiar e esperar no Senhor. Humilhação está no processo do justo. Em tudo nós seremos humilhados e rejeitados pelo nome de Jesus. Jesus até disse que nós seríamos até rejeitados por causa do seu nome, né? Muitos morreriam por causa do seu nome também. Então, a humilhação e a rejeição está na vida do justo, faz parte da vida do justo, isso aí também. E toda a glória e toda a honra pertence ao nosso Senhor e Salvador. Vamos partir para a introdução da lição de hoje, a introdução da lição de número 11, que diz assim: na lição anterior, Esté recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer o seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. E que interessante essa última frase, porque é Deus que sabe o que vai acontecer e o que estará nos jornais de amanhã. Por mais que o inimigo faça planos contra a nossa vida, Deus é que sabe o que realmente acontecerá. É Deus é que sabe o que irá acontecer com a nossa vida. Então, na lição anterior, nós vemos que Esté, ela chamou o rei Assuero e também chamou Amã, sabendo do plano de Amã de destruir o seu povo. Esté, ela chama o rei Assuero e ela chama Amã também para participar desse banquete. Então, eu imagino que Amã ficou todo
todo exaltado, ele ficou achando que Esté e o rei gostava da presença dele, mas o que ele não sabia é que Esté tinha um plano de falar para o rei o que aconteceria, de falar para o rei qual era o plano de Amã, quem era o seu povo e etc. e outras coisas que nós vamos ver na lição, na presença de Amã, como nós vimos na lição passada também. Então, Esté, ela propôs esse banquete, não foi só um, ela não foi precipitada ao ponto de, no primeiro banquete, já sair dizendo para o rei o que ela queria. Não, ela fez o primeiro banquete e chamou eles para um segundo banquete no dia seguinte. Então, em tão pouco tempo aconteceu muitas coisas aí. Então, nós podemos ver isso. Esté teve toda a sabedoria prominente de Deus, porque veio de Deus essa sabedoria de Esté, e Deus teve todo o controle em suas mãos. Deus estava com o controle em suas mãos, e Esté também demonstrou sabedoria extrema para saber levar essas situações. Primeiro tópico da lição diz: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico: uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto o Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esté. É o que eu acabei de dizer. Amã, ele ficou exultante, ele ficou todo com o nariz em pé, achando que era importante para Esté, achando que ele era muito importante para o império e tudo mais para Esté. Esté gostava da presença dele, mas não era nada disso. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Ou seja, Mardoqueu, ele não se curvava e não se prostrava, como eu acabei de dizer. E Amã cada vez mais ficava furioso com Mardoqueu. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para sua casa e chamou seus amigos e a sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfariam ou não satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Olha, Amã, ele foi dormir com tudo planejado. O planejamento de fazer, de matar mesmo Mardoqueu, de no dia seguinte pedir o rei Assuero para destruir a vida de Mardoqueu com uma forca. Essa era a ideia dele. Mas Assuero, no meio da noite, ele perde o sono. Amã teve dois sentimentos: felicidade por estar em um banquete daquele, oferecido por Esté, oferecido por rei Assuero, exultante ele estava naquele banquete, então ele estava feliz por estar ali. E também o outro sentimento que Amã teve era de fúria, porque Mardoqueu não lhe prestava honras, não lhe dava honras, não lhe honrava e não se prostrava diante dele. Então ele saiu daquele banquete com dois sentimentos: um sentimento de felicidade e um sentimento de ódio e de rancor mesmo, de ódio, queria matar Mardoqueu. Mas é interessante essa frase que o rei Assuero perdeu o sono, como diz em Esté capítulo 5, versículo 10 a 14. Ele perdeu o sono. Esse perdeu o sono aqui não é perder o sono natural. Isso aqui foi tudo provisão de Deus. Ele perdeu o sono, não. Deus lhe acordou. Deus fez com que ele acordasse. Tudo estava no planejamento de Deus. Eles faziam um plano, mas Deus, ele fazia outro plano. Deus, ele faz outro plano na nossa vida. Apesar de nós às vezes querer colocar o nosso plano na frente, mas Deus, ele tem outros planos para a nossa vida e planos muito maiores e muito melhores para a nossa vida. Subtópico de número 2 diz: forca ou honra?
Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências em nossa vida. Isso é uma realidade. Sempre terá alguém planejando algo para com a nossa vida, mas a última palavra sempre será de Deus. Isso é uma realidade. Bem, enquanto Mardoqueu ele dormia, o rei Assuero preparava um dia de honra para ele e Amã preparava então uma forca para o enforcar. Ia então pedir ao rei para enforcá-lo. E com certeza o rei, se não fosse providência divina, o rei aceitaria isso de Amã e deixaria ele fazer o que ele bem quisesse. Subtópico de número 3 diz: 5 anos depois. Já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, aquela noite que Amã perdeu o sono, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem para ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Olha que interessante, né? Assuero, ele primeiro perde o sono, que já não é coisa humana. Isso aí foi coisa de Deus mesmo, ele ter perdido o sono. E depois pediu para ler um livro para ele. Ele poderia chamar uma concubina, ele poderia chamar alguma mulher, de qualquer mulher do reino, para lhe atender. Ele poderia pedir alguém para tocar para ele dormir. Ele poderia pedir inúmeras coisas. E ele vai e pede um livro de anos atrás, que já estava até esquecido por muitos. Ele pede para alguém ler o livro para ele. E não para por aí. Coisas que não é fato do acaso, é Deus agindo. Ele também pede para ler o livro, mas eles abriram exatamente aonde estava o feito de Mardoqueu, que há 5 anos atrás contou que tinha uma conspiração contra o rei. E o próprio rei Assuero matou os dois que conspiravam contra ele. E foi Mardoqueu que fez isso. E ele leu, então, isso através da vida. Ele pediu para ler isso. Então, o que nós aprendemos aqui numa aplicação básica? Que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Talvez Mardoqueu estivesse pensando que já estava esquecido. Poxa, eu fiz aquilo para o rei e ele me esqueceu. E todos eles me esqueceram. Mas o tempo de Deus, ele não é o mesmo que o nosso e ele não estava esquecido por Deus. Ainda que por muitos ele estava esquecido, não só esquecido, mas no outro dia talvez ele já estaria até morto. Porque Amã estava tramando contra a vida de Mardoqueu aí, e então talvez ele até morto estaria no dia seguinte. Mas Deus, ele não se esquece daqueles justos que trabalham para si, trabalham para o Senhor, que trabalham para o seu reino. Deus, ele não se esquece, e o tempo dele é muito melhor e muito maior, e muito melhor do que o nosso, e o caminho é muito melhor também do que o nosso. Tópico de número 2 vai dizer: Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Olha as coisas se invertendo. Uma hora Amã quer matar Mardoqueu e é o queridinho do rei. Agora Amã é chamado para honrar Mardoqueu e não para matá-lo. Vamos ver aqui. Primeiro subtópico diz: um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, o rei Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Aí eles disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem, porque Assuero, dá para entender e dá para ver aqui que o rei Assuero conhecia Mardoqueu
do seu palácio ali do lado de fora. Mardoqueu não podia entrar, mas conhecia já esse justo judeu do lado de fora. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Olha que coisa interessantíssima isso aqui também, que não é coisa do acaso também não. O rei Assuero queria recompensar Mardoqueu, mas não sabia como. E aí ele fala, eu vou perguntar a alguém que está fora do palácio, na parte exterior do palácio. E Amã, ele vindo para encontrar com o rei, sem o rei saber, para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, para pedir o aval do rei, uma assinatura embaixo, como assim dizemos, para enforcar Mardoqueu. E aí o rei Assuero vem para perguntar quem estava do lado de fora, e Amã vem para perguntar ao rei se podia executar, matar Mardoqueu. Então o rei abre a porta e encontra direto com Amã. Então ele faz essa pergunta para Amã. Olha o que está dizendo aqui. Era Amã que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Na forca que tinha preparado perto da sua casa, o inimigo seria o definidor da bênção. Olha que coisa interessante, a mão de Deus estava agindo de todas as formas. Amã preparou uma forca para Mardoqueu e ele mesmo seria enforcado nessa forca depois de honrar a vida de Mardoqueu, que vamos ver aqui na sequência. Subtópico de número 2, presunção e autoconfiança. Olha que interessante isso aqui. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afago em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos também. Eu quero ler Esté capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9 e também o 10, para a gente ver realmente o que aconteceu aqui nesse fato. Diz assim o texto: E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Olha, o rei, ele encontrou Amã, como eu acabei de dizer, e ele perguntou para Amã o que deve fazer com esse homem. Só que ele não disse que era Mardoqueu. E Amã, ele subiu no seu coração, o seu ego subiu, e ele pensou que era ele que receberia tudo aquilo que o rei estava perguntando. Então ele vai e responde isso aqui para o rei. Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha o ego de Amã. Ele tá perguntando no seu coração, ele não falou isso. Ele pensou isso e estava no seu coração. Para quem que o rei está perguntando para mim que vai honrar se não for eu mesmo? Quem que o rei pode e quer honrar se não for a mim mesmo? É isso que ele estava perguntando. Aí a partir do versículo 7 diz assim: Pelo que disse Amã ao rei. Olha o que Amã disse para o rei, tomado de um ego enorme. Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a sua veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Olha esse ego enorme de Amã que Amã tinha. Falta de humildade, um ego, uma soberba enorme. Ele queria ser o rei. Ele achou que o rei faria tudo isso para ele. E aí o rei perguntou o que deveria ser feito e ele fala como se fosse um rei que fosse receber aquilo. Olha, coloca a veste real que o rei costuma vestir, monte também o cavalo que o rei costuma andar e ponha-se a coroa do rei na cabeça dele. Ele queria ser o rei. E aí no versículo 9, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei,
dos maiores senhores e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoa-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã, ele mostrou que era um homem de ego enorme e ele falou para o rei fazer isso com aquele que o rei fosse honrar. Aí o versículo 10 é lindo, que o versículo 10 é: então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Olha a reviravolta na vida do crente. Deus é um Deus de reviravoltas. Um Deus de reviravoltas é o nosso Deus. Amã queria matar Mardoqueu, já tinha recebido o decreto do rei que poderia executar o povo, só que por causa de uma sorte que eles jogaram, o dia foi jogado mais para frente, então ele não conseguiu fazer tão rápido quanto ele queria, e aí ele fala tudo isso para o rei, para se fazer com que para quem o rei quisesse honrar. E o rei fala: olha, pega tudo que você falou e faz com Mardoqueu. Agora Amã vai puxando o cavalinho, o cavalo do rei, na cidade inteira, e Mardoqueu em cima do cavalo com a coroa e a veste real. Como Deus, ele faz reviravoltas. Não precisa a gente agir com as nossas próprias mãos. O próprio Deus, quando nós confiamos nele, entregamos tudo nas suas mãos, ele faz tudo conforme a sua vontade. E Deus, ele honra aquele que anda segundo a sua vontade. Que interessante essa história, né, irmãos? Que interessante isso daqui. Porque mostra para nós que não vale a pena a gente agir com as próprias mãos, não vale a pena a gente fazer coisas absurdas. Não, é só orar e entregar na mão de Deus, porque Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E a forma de Deus trabalhar, ela é perfeita, ela é boa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na nossa vida. O terceiro subtópico vai dizer: o devido lugar de honra. Que se fará ao rei de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, que é o que nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. A humildade prevalece na vida de Mardoqueu. Ele continua humilde, mesmo recebendo todas essas coisas. Ele continua humilde, reconhecendo que era Deus que estava lhe honrando, que não era vontade de Amã puxar aquele cavalo, não era vontade do rei dar tudo aquilo para ele, mas era a vontade do Senhor Jesus, do nosso Deus, fazer isso na vida dele. Ele continuou humilde e Deus honrou Mardoqueu. Partindo para o terceiro subtópico e último, que diz assim: a síndrome de imperador. A síndrome de imperador. O primeiro subtópico diz: a soberba de Amã. Quando fez a sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou a ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome de imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar a famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Isso é bastante importante também. A soberba que Amã tinha era um síndrome, ou a síndrome de imperador. Ele queria ter o que ele ainda não tinha, só que desejando o lugar de alguém. Nós não podemos ser assim, nós não podemos desejar
ter o lugar de ninguém, como Amã fazia. Ele queria ter tudo o que rei tinha, movido pela soberba. Ele queria ter tudo. Não é errado a gente almejar ter algum cargo grande, mas é errado a gente cobiçar o cargo de alguém, ou então cobiçar algo de alguém. Se ele é o rei, Amã não poderia cobiçar a sua coroa, cobiçar a sua roupa, cobiçar o seu cavalo, o seu trono. Não, mas a soberba que tomava Amã é o que tem tomado muita gente nos dias de hoje. É o diácono querendo ser o pastor da igreja, é o cooperador querendo ser o pastor presidente, é pessoal mudando para outras igrejas, querendo subir de cargo o mais rápido possível, sendo que essa não é a vontade de Deus no momento, mas eles agem com as próprias mãos. Isso é um tipo de soberba, é um tipo de síndrome de imperador. Ele tem a síndrome de imperador, como tinha Amã. Que Deus nos guarde de ter esse sentimento. Isso é uma realidade. Que Jesus Cristo, ou que Deus nos guarde de ter esse sentimento. Nós não podemos querer o lugar de ninguém. Nós não podemos querer tomar o lugar de ninguém. Nós precisamos nos contentar com o que Deus nos deu. Nós precisamos nos contentar com o que Deus fez por nós. Nós não podemos ter a síndrome de imperador, querer mais do que nós podemos ter no momento. Isso é feio, isso é errado, e Deus não se agrada de pessoas que fazem esse tipo de coisa, que faz isso aí também não. Deus não se agrada. Partindo para o segundo subtópico e último, diz assim, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para sua mulher e os seus amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Esté capítulo 6, versículo 13. Olha, na primeira conversa com a sua esposa e com os seus amigos, lá em cima, no primeiro tópico a qual lemos, aqui atrás na lição, na primeira conversa nós vimos que eles deram o aval para ele ir. Vai mesmo, faz isso que você está querendo, faz isso que você está pensando. Isso foi a primeira conversa. Já na segunda conversa, agora ele já humilhado, agora ele foi humilhado por ir carregar Amã no seu cavalo, no cavalo do rei, e fazer todas aquelas coisas. Então ele foi humilhado. Ele estava, na primeira conversa, ele foi todo papudo, com o nariz em pé, com a soberba e o ego lá em cima, e falou para a mulher e para o amigo o plano. E depois, nessa segunda conversa que nós vemos aqui, ele já estava um mau prenúncio, ele já estava humilhado, e ainda escuta da mulher e dos amigos que ele não destruiria os judeus. Se ele já voltou humilhado daquela forma, coisa pior viria se ele continuasse a perseguição. Coisa pior aconteceria se ele continuasse a perseguição contra a vida de Mardoqueu, contra a vida dos judeus. Eu quero ler só um pedaço aqui desse auxílio cristão, auxílio da vida cristã, antes de ir para a conclusão, que diz assim: Amã. As pessoas mais arrogantes são, com frequência, as que precisam medir seus próprios valores pelo poder ou influência que pensam ter sobre outras pessoas. Amã era um líder extremamente arrogante. Ele conhecia o rei como seu superior, mas não podia aceitar qualquer outro como igual. Quando um homem, Mardoqueu, recusou-se a curvar-se em submissão a ele, Amã quis destruí-lo. Ele foi consumido pelo ódio a Mardoqueu. O coração dele já estava cheio de ódio racial por todo o povo judeu, devido ao prolongado atrito entre os judeus e os ancestrais de Amã, os amalequitas. A dedicação de Mardoqueu a Deus e sua recusa em dar honras a qualquer pessoa humana desafiou a religião egoísta de Amã. Partindo aqui para a nossa conclusão, quantas coisas mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas.
O segredo é confiar no Senhor e viver com a humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Isso é uma grande realidade. E na conclusão, eu quero colocar aqui 3 pontos. O primeiro é: avalie se você já tem tido a síndrome do imperador, buscando honra a todo custo. Lembre-se que o nosso papel é ser servo. O segundo ponto é: o desejo por poder pode facilmente nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. O desejo pelo poder ou por poder pode facilmente nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E o terceiro ponto que quero colocar é: confie no caminho de Deus e evite desvios do orgulho. E evite ter orgulho para que não desvie do caminho do Senhor. Toda honra e toda glória deve ser dada sempre para Deus. Meus irmãos, em 24 horas Deus pode mudar muita coisa. Essa é uma realidade. Bem, essa foi a lição de número 11. Eu espero que vocês tenham ficado até o final e tenham anotado alguns pontos e também tenham dado vontade para estudarem também as lições e o livro de Esté, que é extremamente importante para a nossa vida cristã. Bem, que Jesus em Cristo vos abençoe e eu te aguardo nas próximas lições.